Atos, capítulo 26, glória a Deus, versículo 16. Agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me concede esta noite. Louvo a Deus pela vida da minha pastora, pela confiança. Glória a Deus. Volta aí, por favor. Tem renovo na casa. Glória. Sara Farias. Atos capítulo 26, versículo 16 e 18. Quem achou, diga amém, por favor. Que assim diz: mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. 18 e último: para abrir-lhes os olhos e das trevas os converterdes à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé. Pela fé. Sentes glorificando o nome dele, Jesus Cristo de Nazaré. Ela que vão botar-se aleluia. Esse fundo dá um pouco de sono. Aleluia. Qual o tema desta noite? Movendo os céus e conquistando nações para glória a Deus. O motivo de honra está ministrando, glória a Deus, no segundo dia do aniversário desta princesa. Aleluia. Então, irmãos, a mensagem vai ser um pouco breve, mais objetiva, glória a Deus, por conta do horário que está adiantando. Mas quantos querem ouvir aí um pouco da palavra de Deus? Só para mim saber que tem crente acordado, diga aleluia. Só para saber que tem crente ainda que tem um pouco de azeite, diga glória a Deus. Por favor, me ajude a pregar, que eu necessito, glória a Deus. Então, irmãos, a mensagem que nós lemos aqui é uma mensagem conhecida, aleluia, de um homem conhecido, glória a Deus. Ele já foi falado aqui por muitas pessoas que tiveram a oportunidade, até mesmo de um pregador de ontem citou um pouco dele, mas não é praticamente que eu vou falar de Paulo, glória a Deus, que é o mesmo Saulo. Paulo em hebraico, glória a Deus, e Paulo em grego é Saulo, o mesmo nome de Saul, glória a Deus, e da mesma tribo, que é de Benjamim. Para quem não sabe, Paulo não era judeu de nascença, Paulo era benjamita, glória a Deus. Então, irmãos, a mensagem que nós lemos aqui, Paulo está diante do rei chamado Agripa, glória a Deus. É uma mensagem extensa, porque Paulo aqui já enfrentou muitas pelejas, muitos açoites. E para mim falar de Paulo, eu tenho que falar um pouco a respeito da igreja. A igreja, a amada igreja, glória a Deus, ela foi dispersa, glória a Deus, a partir do século XV e diante, ou melhor, do século XIII e diante, aleluia. Só que a Bíblia diz no livro de Atos capítulo 1, Jesus disse que brevemente os apóstolos receberiam a virtude do Espírito Santo que ia descer sobre eles. E nós sabemos que os discípulos receberam a virtude do Espírito de Deus. E nós sabemos que virtude significa poder, glória a Deus. E os apóstolos receberam o poder, até porque para fazer a obra tem que estar
noite, aleluia, se viu um demônio, ou melhor, se viu uma pessoa acarretada de espíritos malignos, manifestado pelo diabo, aleluia, quem não tiver no azeite vai correr. Em vez do demônio correr, é o crente que vai correr, aleluia. E a Bíblia diz que após Jesus falar aquilo, Jesus sobe para o céu, libera a promessa se cumpre. Joel capítulo 2, versículo 28, Deus diz através do profeta Joel, dizendo que nos últimos dias, diz Deus, que derramarei sobre toda a carne do meu espírito, aleluia. Os vossos jovens profetizarão, aleluia. Os velhos sonharão, e os jovens também terão visão, e os céus, aleluia, que vós viste, se converterá em trevas, e a lua em sangue. E nós sabemos que após a partida de Cristo para o reino dos céus, nós sabemos que muitas coisas aconteceram. Até porque a perseguição da igreja, e diz a Bíblia, a igreja de Jesus, que no livro de Atos capítulo 3, a Bíblia diz que dois apóstolos, um por nome de Pedro, Simão Pedro, aleluia, o outro por nome de João, irmão de Tiago, glória a Deus, eles, através dele, Deus faz um milagre, que levanta um homem que todos os dias pedia esmola diante do templo, aleluia. E nós sabemos que através daquele milagre, os fariseus, aleluia, ficaram abismados e queriam prender aqueles apóstolos, e chegou um tempo que eles prenderam, mas Deus livrou a vida de Pedro e a vida de João, glória a Deus. E a Bíblia diz que o anjo apareceu para Pedro, dizendo: não cesse de pregar a palavra desta vida, glória a Deus. E Pedro, ouvindo a voz de Deus, pregando. Quando chega no capítulo 5, a Bíblia diz que a igreja se multiplicava cada vez mais, porque os apóstolos estavam dentro da igreja. E diz a Bíblia que Deus se fez presente naquele lugar. Quando Deus se fez presente na igreja de Jerusalém, a Bíblia diz que os alicerces da igreja temia pela presença do grande Deus, aleluia. E eu compreendo que quando Deus está presente em um lugar, o lugar não continua o mesmo, aleluia. Então eu não estou pregando para um lugar, aleluia, silencioso, eu estou pregando para um lugar que é barulhento, até porque, aleluia, o povo barulhento vai subir. No capítulo 5 de Atos, a Bíblia diz que um casal vai ousar mentir para o Espírito Santo, aleluia. E a Bíblia diz que imediatamente Deus mata tanto o homem quanto a mulher, Ananias e Safira, aleluia. E através deste milagre, a Bíblia diz que veio um temor sobre toda a igreja. Agora a igreja começou a temer que Deus faz, que Deus opera, que Deus age, que Deus mata, aleluia, que Deus pune. E o povo começou agora, aleluia, a temer a Deus por causa dos seus milagres. Quando chega no capítulo 6, está chegando aonde eu quero chegar. No capítulo 6, aleluia, a Bíblia diz que os apóstolos, oh glória, olha a multidão, olha as viúvas, olha os órfãos, chega para os demais apóstolos e diz assim: não é lícito que nós pregamos a palavra e servimos a mesa. Vamos eleger 7 varões de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, glória a Deus. É algo muito importante, amada igreja, que dentre esses 7 varões tinha um homem por nome de Estevão, aleluia, outro por nome de Felipe, aleluia. Então, igreja, quando os apóstolos chamam esses varões à igreja, a Bíblia diz que eles estendem a mão, coloca aqueles varões no meio e ora e unge eles ao diaconato. E 7 diáconos agora é elegido, aleluia, para trabalhar na obra, glória a Deus. E a Bíblia diz, igreja, que o primeiro diácono, aleluia, a ser martirizado por nome de Estevão, aleluia. Eu fico regozijado, sabe por quê? Ó o diácono lá. Eu fico regozijado, igreja, aleluia, que aquele homem, aleluia, não tinha teologia, aleluia, não tinha diploma na parede da sua casa, não tinha anel de formatura,
aleluia. Só que a Bíblia diz que ele era cheio de fé, de sabedoria e o melhor, cheio do Espírito. E a Bíblia diz, igreja, que Deus, por meio de Estevão, fez muitos milagres, prodígios e maravilhas. E quando chega, amada igreja, duas pessoas olham para Estevão pregando, dizendo que Jesus ia mudar, aleluia, o costume do templo e o costume da lei de Moisés. E a Bíblia diz, igreja, que duas testemunhas para levantar falso testemunho contra Estevão, aleluia. Chega até o templo de Jerusalém, dizendo que Estevão estava pregando heresia, aleluia. E quando chega lá, amada igreja, a Bíblia diz que ele chama Estevão, aleluia, para testemunhar, para falar acerca daquilo que ele estava pregando, irmão Micael. E quando Estevão está diante lá daquele povo, semelhante aqui, como vocês estão aqui, calado, aleluia, e ouvindo, Estevão estava pregando, varões, pais, irmãos, aleluia. Atos capítulo 7, ele diz: o Deus dos nossos pais apareceu a Abraão, aleluia, antes de habitar na terra de Arã, aleluia. E quando ele conta a história de Abraão, de José, das tribos de Davi, de Salomão, a Bíblia diz, igreja, que o povo estava, aleluia, olhando para Estevão, e o rosto de Estevão já não era mais normal, aleluia. O rosto de Estevão era mais ou menos desta lâmpada aqui, ó, estava parecendo o rosto de anjo, aleluia. Enquanto ele pregava, a Bíblia diz, igreja, que o rosto dele estava bem claro, aleluia. Glória a Deus, irmãos, quando ele está pregando, a Bíblia diz, igreja, que aqueles doutores da lei estavam rangendo os dentes, aleluia, e querendo matar ele. A Bíblia diz que pega ele, aleluia, coloca de joelho, aleluia. Ele olha para o glória, meu Deus, ele olha para o céu se abre. A Bíblia diz que o Nazareno está à direita do Pai, de braços abertos, aleluia. Amada igreja, quando Jesus se apresenta para Estevão, acima da glória de meu Deus. Você se importa o que eu vou falar aqui agora? Eu posso falar? Posso? Posso? Então vou bradar agora. Você parou para analisar? Paulo e Ismael vai entender. Você parou para analisar que quando chega no versículo 52 do capítulo 7 de Atos, a Bíblia diz que ele olha para o céu, vê a glória e Jesus. Você está pensando que a glória de Deus é branca? Eu não vou fugir do tema, não, só estou começando. A glória de Deus não é branca da maneira que a gente pensa. Aleluia, eu sei que os anjos estão repletos de glória. Aleluia, é quando aparece um varão de branco se apresentando a algum profeta. Aleluia, eles resplandecem a glória de Deus. Só que é de maneira diferente, porque é quando a Bíblia diz assim, ele viu a glória de Deus e Jesus assentado à direita de Deus. Agora segura a glória. Desperta um pouco para tu ouvir agora. Aleluia. Eu descobri que a glória de Deus, irmão Adenilton, aleluia, não é branca. A glória de Deus não é, aleluia, da maneira que a gente pensa. É semelhante a uma luz. Aleluia. Sabe como é a glória de Deus? Ela tem cor. A glória de Deus, ela tem nome. Quer saber como é a glória de Deus? Vamos viajar um pouco para a Bíblia. Aleluia. A Bíblia diz no capítulo 1 do profeta Ezequiel, aleluia, seguro glória só para você ouvir aqui, quando a Bíblia diz em Ezequiel capítulo 1, aleluia, diz a palavra de Deus, aleluia, que o profeta está, aleluia, no rio Quebar. A Bíblia diz que Deus aparece para ele em visão, oh meu Deus, aleluia, é quando Deus aparece para aquele profeta. A Bíblia diz que ele vê o céu aberto, aleluia. Quando ele vê o céu aberto, aleluia, a Bíblia diz que vinha o fogo, aleluia, e dentro do fogo ele vinha, aleluia, 4 seres viventes, aleluia.
diferente. Ele tinha 4 rostos. Aleluia. O primeiro rosto de leão, o segundo rosto de águia, o terceiro rosto, aleluia, de homem, e o quarto rosto de boi. Aleluia. Os 4, e cada um tinha 6 asas. Aleluia. É 2 asas para voar, 2 asas cobre os pés, e 2 asas cobre o rosto. Não é os serafins. Aleluia. E quando a Bíblia diz, eles tinham também, aleluia, era repleto de olhos, aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que eles, o corpo deles era semelhante à brasa de fogo. Eu não estou falando aqui brasa de fogo, é brasa viva, aleluia, porque brasa de fogo pode se apagar, mas brasa viva, ela continua acesa, aleluia. Eu estou pregando para a brasa acesa aqui, aleluia. Eu estou pregando para a brasa acesa aqui. Eu quero ver se tem aqui, é brasa acesa. Abra a boca para dar glória ao nome dele. Abra a boca. Quando ele olha, 4 animais. Está ele lá, e os que estavam com ele, percebendo a maneira que ele estava lá, aleluia, é pelo jeito que ele estava vendo a visão. Os outros que estavam junto com ele ficou assustados e eles se esconderam, aleluia. E a Bíblia diz que ele viu algo semelhante ao firmamento. E eu descobri que firmamento na Bíblia, em Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que firmamento é céus, aleluia. Então vamos traduzir. Ele viu 4 seres viventes, e em cima do 4 seres viventes ele via o céu, aleluia. E olha o que a Bíblia vai dizer também, que acima dos céus tinha uma semelhança de trono, aleluia, oh glória a Deus. E acima do trono, no versículo 26 do capítulo 1 de Ezequiel, tinha uma semelhança de um homem sentado, aleluia. E eu compreendo que ele viu Deus sentado no seu trono, só que viu porém, quando ele vê Deus, a glória de Deus estava no trono de Deus. Acima do trono tinha um arco, que nós conhecemos como arco-íris, aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que a glória de Deus tinha um nome. Qual? Gal. Sabe o que significa? Glória. Gal. Glória. Se tu entender, significa glória que sobe e glória que desce. Agora que Deus significa glória que sobe e glória que desce. Se tu não manda glória, a glória não desce. Se tu manda glória, a glória desce. Se tu manda a glória de Deus, ela desce também. Aleluia. E se tu quer ver a glória dele, manda a glória para cima. É glória a Deus, glória a Deus. É glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Abre a boca para ah, meu Deus do céu. Ele vê Jesus assentado no trono e vê a glória. E a glória de Deus era cor de âmbar. Que é isso, Andrevaldo? Âmbar, uma pedra preciosa. Tá vendo esse cartaz aí? Com o tema da igreja, ou melhor, com o nome da igreja. Olha pro cartaz todo mundo. Tá vendo aí? Tá vendo esse amarelo aí? E esse vermelho? Mistura os dois. Vai ficar o quê? Amarelo com vermelho. Fogo. Oh, glória. Estevão viu a glória de Deus semelhante a um fogo, aleluia. E a glória era gal, glória que sobe e glória que desce. E a Bíblia diz que quando mata Estevão, tinha um jovem que estava lá e consentiu na morte dele. O nome dele era Saulo de Tarso. E nós sabemos, irmãos, a história de Paulo, aleluia. Jesus aparece para ele, só que, aleluia, a Bíblia diz que Paulo agora, ele é levado para muitos lugares através de Jesus Cristo, aleluia. E para nós entendermos aqui, é quando chega, aleluia, no capítulo 15 do livro de Atos, a Bíblia diz que os apóstolos da igreja, aleluia, permite a saída de Paulo e a saída de Barnabé. Para quê? Para pregar a palavra, aleluia.
aleluia, por todos os cantos da terra, aleluia, e os apóstolos saem pregando, oh glória a Deus, eles saem pregando, dizendo que Jesus salva, dizendo que Jesus liberta, aleluia. Em uma certa feita, a Bíblia diz que Jesus chega em um lugar por nome de Ásia Menor. Quando Paulo chega lá, aleluia, a Bíblia diz que os judeus da Ásia Menor não recebem a palavra, aleluia, mas lá tinha o povo que era gentio, aleluia, que não recebia a palavra, aleluia. Só que Paulo abria a boca dizendo: eu prego Jesus aqui que morreu e voltará de novo, aleluia. Eu prego Jesus aqui que morreu e voltará de novo. A Bíblia diz que o gentio recebeu a palavra, recebeu a graça de Deus, e eu estou pregando para o povo aqui que está recebendo a graça, só que está entendendo aí, pelo amor de Deus. Abre a boca aí, pelo amor de Deus. Quer saber o que é gentil? Não é só vir para a igreja, sentar na cadeira e acabou. Eu sei que significa estrangeiro, mas é mais do que isso. Ser gentil é ser desconhecido de Deus. Você era um deles, desconhecido de Deus. Jesus não veio por você e nem por mim. Era para nós agora estar no inferno queimando no fogo. E você está pensando que é pouco, aleluia. Aí Paulo diz assim, ó, eita glória, em Efésios capítulo 2, que os gentios são coerdeiros do corpo de Cristo, que é a igreja. Nós temos mais de 1000 motivos para dar glória, aleluia. Sabe por quê? Porque Jesus me viu lá no beco dizendo, aleluia, aquele neguinho vou resgatar e vou trazer para minha presença, aleluia. Jesus olhou para você e disse assim: rapaz, lá no Porto da Ibira tem um rapaz, aleluia, eu vou trazer para ele pregar minha palavra. João Anderson, aleluia, lá no Bate Quente, e tem 2 pessoas da hora e Paulo, eu vou trazer para a minha presença, aleluia. No loteamento tem Adenilton, aleluia, tem Micael, tem Liane, aleluia, tem a igreja, só que recebeu a graça de Deus. Só me ver. Era para outra pessoa estar no seu lugar, era para outra pessoa estar no seu lugar, e isso é pouco. Isso é pouco. Vou adiantar porque o tempo está correndo. Dá lugar, mano. Amanhã é domingo. Glória a Deus. Vou dar lugar. Amanhã é domingo. Aí Paulo diz assim que Deus nos escolheu de antemão. Sabe o que é isso? De antemão? É assim, ó. Deus estava na eternidade e ele viu um povo que necessitava de graça. Quem de vocês aqui poderia pagar a dívida que tinha com Deus? Ninguém! Ninguém! Aleluia! E Paulo diz em Colossenses 2,14 que a dívida que nós tínhamos com Deus não era paga com dinheiro, foi cravada na cruz. Glória. Sabe o que é isso? A dívida foi paga. Glória a Deus. Quem pagou a dívida foi Jesus. Jesus pagou a dívida. Mas tem um porém, Deus nos escolheu de antemão. Antes de você nascer, Jesus já te escolheu. E já sabia que no 8º ano da igreja tu já estava lá. Aleluia! Escolher de antemão é escolher antecipadamente. Oh meu Deus, isso aqui é forte. Antecipadamente. Uma pessoa ser escolhida, sabe de que forma? Por exemplo, eu estou com um projeto aqui para elaborar. Só que eu preciso escolher pessoas para trabalhar nesse projeto. Só que antes de fazer o projeto, eu já escolho aquela pessoa. Aleluia! E no projeto de Deus, Andrevaldo está. E no projeto de Deus, a igreja está. Aleluia! E qual é o projeto de Deus, Andrevaldo? O projeto de Deus é a Nova Jerusalém. Aleluia! O projeto de Deus é a Nova Jerusalém. Glória a Deus! Ei, eu vou profetizar aqui para vocês esta noite. Segura o cara aí. Eu vou profetizar.
R$500, é 450. Vai dizer, rapaz, eu senti falta do dinheiro daquele irmão. Receba essa palavra. Vai sentir falta. Sabe por quê? Porque ele já tem uma casa, ou melhor, tem uma mansão feita de pedras preciosas. Aleluia. Não é feita de cimento nem de bloco. Sabe quem fez? Aleluia. Quem fez não foi Abraão. Até porque Abraão é reconhecido lá em cima. Até o paraíso tem o nome, seio de Abraão. Mas não foi ele. Quem fez, aleluia, a tua casa. Não foi Paulo, não foi Tiago, não foi Pedro. Aleluia. Quem fez a tua casa, aleluia, na mão dele tem as furadas. No pé dele tem as furadas. O nome dele é Nazareno. Aleluia. Oh, glória. Segura um pouco aí. Aleluia. Eu imagino, só para você ir longe comigo aqui, eu imagino, nós chegamos na eternidade. Aleluia. Eu vou dizer uma coisa: ladrão não entra lá. Aleluia. Segura aí. Todo lugar, aleluia, é importante. O que é que tem? É segurança. Aleluia. Tem que ter um vigia, tem que ter um segurança. Aleluia. E lá na porta do céu tem um varanda, é com a espada desembanhada. Aleluia. É com uma caderneta na mão. Aleluia. Observando a cada salvo. Aleluia. Ele olha para você na eternidade, olha para a caderneta dizendo: como é teu nome? O meu nome é André Novo. Aleluia. Ele procura na caderneta, pode entrar. O teu nome está escrito aqui. Qual é o teu nome, Ismael? Pode entrar. O teu nome está escrito aqui. Qual é o teu nome? Aleluia, Jonas. Pode entrar. O teu nome está escrito aqui. Aleluia. Qual é o teu nome? Igreja Apostólica. Essa é minha. Pode entrar. Eu imagino. Estou chegando. A igreja chegou. Está o varão lá. O amigo do noivo vai apresentar a noiva ao. O amigo do noivo vai apresentar a noiva ao. Quem é o amigo do noivo? Para. Aqui, Senhor, tu me confiaste esta missão. Nenhum se perdeu. Até porque se desviou, mas voltou de novo. Aleluia. Pecou, mas pediu perdão. Glória. Aleluia. Fizeste bem, trabalho bem feito. Jesus está lá. Glória a Deus. Com milhares de chaves. Oh, glória. E a chave é de ouro. Essa aqui é para você. A sua casa não. À direita do trono, pode ir. Aleluia. Aqui eu tomo essa chave. Aonde é Jesus? A tua casa. Aleluia. Perto do tabernáculo, pode ir. Aleluia. E a minha? Aqui eu tomo a chave. A tua casa é onde tem o nome dos 12 apóstolos. Aleluia. Só quem está entendendo essa palavra, pelo amor de Deus, abre a boca aí, rapaz. Meu Deus, segura o gole aí rapidinho. Já acabou, meu Deus. Aleluia, já está acabando o tempo. Os apóstolos receberam lugar de destaque, sim. Pedro recebeu, Bartolomeu recebeu, Filipe recebeu, os dois Tiago recebeu, e os demais também receberam lugar de destaque. E qual foi? Aleluia, os 12 alicerces da Nova Jerusalém. Tinha 12 nomes, que são o nome dos 12 apóstolos, é do Cordeiro. Aleluia. Então Pedro, Tiago e os apóstolos, o nome dele está na coluna da Nova Jerusalém. Eu imagino assim Jesus dizendo: já que os apóstolos receberam lugar de destaque, a minha igreja vai assentar à minha direita. Aleluia. Oh, glória a Deus. E segura. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 2, eu vou bradar. Apocalipse capítulo 2, Jesus diz: quem vencer andará comigo de branco. Aleluia. É só quem quer andar de branco com ele. Oh, glória. Abre a boca aí, amor. Vai, André Valdo, vai. Eu quero ouvir aqui agora. Aleluia. O que tu sabe de mim? Vai. Ah, Senhor, o que eu sei é que o Senhor é Salvador, é que o Senhor é o Cordeiro. Eu sei que o Senhor liberta, eu sei que o Senhor salva. Aleluia. Vai, minha igreja. O que vocês acham de mim? Nós achamos é que o Senhor é o mesmo
nome de Ásia Menor. E na Ásia, Paulo viaja, não é de cavalo. Olha ele. Porque lá naquele tempo não existia carro, automóvel, eu acho que não existia também bicicleta. Paulo ia a pé. Quando ele podia andar de navio, quando ele atravessou para Roma, ele foi de navio. É ou não é? Paulo chega em um lugar chamado Macedônia, prega, ganha muitas almas, muitas mulheres gregas se convertem. Uma multidão se separa contra Paulo, outra multidão se separa a favor de Paulo. E Paulo chega em um lugar chamado Grécia. E lá na Grécia o negócio é complicado. Para pregar na Grécia tem que ter unção. Para pregar na Grécia tem que ter poder e palavra de Deus. Aleluia, porque para pregar na Grécia, os gregos, foi de lá que veio a ciência, foi de lá que veio a teologia. Até porque uma matéria da teologia por nome de hermenêutica é o nome de um deus grego, Hermes. Veio de lá a teologia. Então, para pregar para os gregos, tem que conhecer, além da palavra de Deus, tem que conhecer a cultura deles. Paulo chega lá, rapaz, eu posso pregar para vocês, oh glória, aleluia. Aí os gregos ouvem a mensagem de Paulo. Que doutrina nova é essa? Vamos ouvir esse homem. E para um grego ouvir, aleluia, tinha que ser importante. Verdade. Chama Paulo e leva para um lugar, em uma praça, nome de Areópago. Areópago, quem lembra desse nome? No estudo bíblico. Areópago. E no Areópago é uma praça pública lá na Grécia. Paulo está pregando, aleluia, e os gregos se convertem. Muitos gregos se convertem a Jesus. E diz a Bíblia aqui: os gregos pegavam seus livros de feitiçaria, o seu livro de macumbaria, e se convertiam a Jesus de Nazaré. Aleluia. E após a igreja, essa partida de Paulo da Grécia, aleluia, o trajeto de Paulo, aleluia, era para Atenas. E depois de Atenas, o judeu daquele lugar, aleluia, pega Paulo, aleluia, leva para César. Oh meu Deus, a Bíblia diz que Paulo está diante de César, no Sinédrio, aleluia. Paulo está preso, aleluia. E Paulo conhecia a cultura daquele lugar. Paulo diz assim, abre a boca para uma multidão, dizendo: eu sou fariseu e filho de fariseu. E a multidão ouvindo, dizendo: cuidado o que vai fazer com esse homem, porque ele é fariseu, aleluia, cidadão romano. Tome cuidado, aleluia. A Bíblia diz que ele não bate em Paulo, não toca a mão em Paulo, por temer a lei de Deus, aleluia. Quando chega um por nome de Ananias, o servo do sacerdote, aleluia, e diz assim: cala-te a tua boca, senão vou ferir você, aleluia. Paulo diz assim: se tu me ferir, Deus vai te matar, aleluia, porque, aleluia, eu vim aqui para dar testemunho de um homem por nome de Jesus, que morreu e que ressuscitou. Aí a Bíblia diz assim: rapaz, esse homem não tem crime nenhum. Qual o motivo? Eu me lembro de Pilatos, que diz assim: eu lavo minhas mãos. E o rei diz assim: rapaz, eu não vou me meter nesse negócio não. Esse negócio é de palavra, eu não vou me meter. Leva para Agripa. Paulo levando para onde? Para Fortaleza. Quando chega na Fortaleza, tem um rei por nome de Agripa e a sua mulher por nome de Berenice. Atos capítulo 22 e diante, capítulo 23. Quando Paulo está lá: porque vieste aqui, aleluia, porque os judeus aleluia, da minha nação me prenderam. Porque Paulo, aleluia, porque de um homem que eu prego. E qual é o nome dele? O nome dele é Jesus de Nazaré. Aleluia, aleluia. O que é que tu prega? O que eu prego é que ele salva, o que eu prego é que ele liberta, aleluia. Aí a Agripa abre o olho e diz: meu Deus, rapaz, eu não vejo crime nenhum nesse homem. Paulo diz: eu quero ser levado para César. Agripa chama sua mulher. Paulo está lá, ele chama sua mulher, dizendo: chama sua mulher. Rapaz, por que trouxe esse homem para aqui? Eu
Paulo veja o crime nesse homem. Não era para ter apelado a César. Aleluia. E a Bíblia diz que Paulo, ouvindo isso, aleluia, Paulo prega para o rei Agripa. E o rei Agripa diz assim: ó, queres tu me tornar um cristão? Paulo diz: não somente tu, mas somente todos que estão aqui presentes. Aleluia, porque o Jesus que eu prego, ele morreu na cruz do Calvário. Aleluia, está disposto a libertar você, Agripa. Está disposto a libertar você, Berenice. Aleluia. A Bíblia diz que Paulo agora é mandado para Roma. Aleluia, Pai. Chega em Roma, estou chegando. Atos capítulo 28. Glória a Deus, aleluia. Em uma ilha, uma cobra morde Paulo. Eita, Jesus. A cobra é a víbora. Paulo, rapaz, lugar gelado aqui, vamos fazer um fogo. Olha isso. Quando eu pego os gravetos, falaram o que, igreja? Terceira revelação que agora. Falaram o que? Apóstolo, sim ou não? Sim. Graveta para fazer o quê? Fogo. Olha isso. Oxe, Paulo era apóstolo e pegou graveto para fazer fogo. Olha, está entendido. Vai. Paulo era apóstolo e pegou graveta para fazer fogo. Olha Oxe, isso. para que Paulo jejuar? Eita, Jesus. Ó, já entendeu? Para que Paulo orar? Olha isso. Para que Paulo? O teu carro é grande. Aleluia, não é porque eu sou apóstolo que eu não posso mais pegar graveto. Aleluia, eu tenho que continuar pegando graveto, porque se eu não botar graveto no fogo, o fogo vai se apagar. Aleluia, será que tem crente aqui que está buscando graveto ainda? Abre a boca, oh glória, aleluia, oh meu Deus, eu vou abrir a boca para te dizer uma coisa. Isaías, olhe para mim aqui, você foi ungida diácono, aleluia, mas não esqueça de buscar os gravetos. Aleluia, veja Anderson, você foi ungida ouro, e não esqueça de buscar os gravetos. Eu me lembro aí da hora, você é só obreiro ungido na casa de Deus, mas não esqueça, pelo amor de Deus, é que buscar os gravetos. Aleluia, pega graveto, pega graveto, pega graveto agora. É só quem está me dizendo aí, pega graveto, vai, pega graveto, vai, pega graveto. Vai ter pessoas que vão chegar para você dizendo assim, ó, rapaz, chega esse negócio, já acabou, isso é coisa velha. Jesus disse naquele tempo, não precisa jejuar mais. Aleluia, eu tenho que jejuar, independente de tudo. Aleluia, sabe por quê? Aleluia, cargo não salva. Aleluia, cargo não salva. O que salva, sabe o que é? É vida santa, é diante dele, é vida santa, diante dele. Me diz uma coisa. Anúria. Lapacalaio rebara. Vou correr aqui hoje. Anúria, súria rebarácia. Igreja, segura, olha para mim aqui. A cobra só se revelou quando Paulo estava parado ou quando Paulo resolveu buscar os gravetos? Glória, é quando tu se dispor em buscar os gravetos, aleluia, a serpente vai cair por terra. Oh glória a Deus, aleluia. Sabe por quê? Sabe por que tem muitas pessoas que não gostam desta igreja? Aleluia, não porque a igreja é ruim, é porque Jesus está aqui. Sabe por que o povo não gosta desta igreja? É porque cobra não gosta de fogo. A igreja aqui é fogo, a igreja aqui é fogo, a igreja aqui é fogo, e cobra não gosta de fogo. Manda fogo na cobra, vai, manda fogo na cobra, manda fogo na cobra, manda fogo na cobra. Ei, aleluia! Eu já tô quase sem voz, mas eu vou tratar bem forte aqui, ó. Eu tenho um aviso aqui para Jararaca, eu tenho um aviso aqui para Jeralco-Sul, eu tenho um aviso aqui para Cainana. E qual é o aviso, Andrevaldo? Aqui tem fogo, rapaz! Aleluia!
Aqui tem fogo! Aqui tem fogo! Seja Deus. Eu sou pequeno, mas não sou pedaço. O que eu vou dizer aqui, o diabo vai ouvir e tu vai usar contra ele. Sabe por quê? No teu trabalho, tu busca graveto. Mas Adevaldo, como é que eu vou? Eu estou ocupado no trabalho e vou buscar graveto. E para buscar graveto tem que estar ocupado. Sabe o que é? Buscar graveto no trabalho? É que um varão me disse. Varão no trabalho é um ouvido aqui, é um com fone. É todo dia ouvindo palavra. Aleluia. Tu tá buscando um graveto, rapaz. Aleluia. E eu vou liberar uma profecia. Eu vou liberar uma profecia aqui para a igreja. Eu tô sentindo a autoridade do céu aqui já. Aleluia. Sabe qual é? É que esses dias aqui, olha, escute aqui. Esses dias a serpente vai ser revelada. Mas não tenha medo. Sabe por quê? Porque a serpente mordeu Paulo. Paulo jogou ela no fogo. E o fogo matou a cobra. Não se preocupe, porque quando a cobra se revelar, ela vai ver fogo e vai correr. Aleluia! Ela vai ver fogo e vai correr. Aleluia! Recebe essa palavra, pelo amor de Deus. Recebe essa palavra. Paulo ganhou os bárbaros. Se converteram, aceitou Jesus. E o povo que viu Paulo mordido da cobra diz: ih, rapaz, aquele homem é o suicida, vai morrer. Uai! Tantos casos a gente já viu aqui. O povo morreu. Esse homem é o quê? É o filho de Deus? É um semideus? Não. Bora buscar graveto. Engraçado que quem buscou graveto não foi os bárbaros. Pode ler lá, Atos capítulo 28. Quem buscou graveto não foi os bárbaros. Os bárbaros estavam com frio. Foi verdade. Ficou com frio, mas não fez fogo. Aleluia! Oh meu Deus, você tá rápido para entender. Aleluia! Tava com frio, mas não fez o fogo. Aleluia! Tava com vontade de orar, mas não fez o fogo. Tava com vontade de ler a Bíblia, mas não fez o fogo. Aleluia! Eu vou liberar a palavra profética aqui. Aproveite enquanto o fogo está aceso. Aleluia! Aproveite agora. Aleluia! Aproveite agora. Está os bárbaros e Paulo. E o povo de longe. Quem sentiu frio foi os bárbaros, sim ou não? Sentiu frio, mas não fez fogo, certo? Paulo se... Ei, meu Deus. João capítulo 13. A pastora sempre fala aqui, mas vou ter que falar. João capítulo 13. Só para você entender o que eu vou falar agora. Glória, desceu. Aleluia! Os bárbaros e Paulo. Quem sentiu frio? Os bárbaros. Mas eles foram acender o fogo? Não. Mas Paulo, percebendo que eles não estavam querendo acender o fogo, Paulo fez o quê? Rapaz, já que eles não querem, eu vou acender. Segura. João capítulo 13, está Jesus lá sentado esperando Pedro lavar os pés. Olha aí. Eu vou lavar os pés dele. Pra quê? Eu vou lavar o pé sujo. Eu não vou lavar. Aí Jesus olhando o pensamento de pé. Rapaz, ele está dizendo que não vai lavar. Eu vou lavar aqui, ó, os pés de João, os pés de Tiago, os pés de Filipe, para deixar como exemplo. Porque o noivo fez. Aleluia, a igreja tem que fazer. Aleluia. O que é que o noivo fez? O noivo orou, o noivo jejuou, o noivo pregou. A igreja tem que orar, a igreja tem que jejuar, a igreja tem que buscar. Paulo manda carta para Roma. E nessa época,
Ou perseguição estava. Só que quando chega, Paulo deseja. Já vou encerrar aqui agora. Paulo deseja ver os cristãos de Roma. Vou falar um negócio forte para vocês. Viu? Deseja ver os cristãos de Roma. Manda uma carta, a carta chega lá. Para uma carta chegar, é um lugar destinado. Não é semelhante a hoje. Eu vou dizer uma coisa para vocês que talvez você não sabia. O que é, André Valdo? É que o que existe hoje no século XXI era milagre naquela época. E o que é milagre? Por exemplo, hoje você pode falar aqui no Brasil com uma pessoa lá do Japão em chamada de vídeo. É assim mesmo. É ou não é? Lá, para um rei falar com o outro, era 5 meses para a carta chegar. Aqui é na mesma hora e no mesmo dia. E andando. Só que era rei que tinha carruagem, levava mais ou menos 5 meses, 4 meses, mas a carta chegava. Aleluia. Mas Paulo mandou uma carta dizendo que era o apóstolo, que queria ver eles. Quando chega em Roma, nós sabemos que o imperador de Roma, por nome de César, sela a prisão de Paulo. Está lá em Atos capítulo 28, no versículo final. Prisão domiciliar. Paulo vai ficar preso dentro de casa, não vai poder sair. Mas a Bíblia diz que Paulo não saía, mas o povo ia ouvir a palavra na casa de Paulo. Paulo pregava, os romanos se convertiam, muitas pessoas se convertiam. Eu ia falar uma coisa aqui, mas o que eu ia falar é muito grande e não vai dar tempo. Aleluia, deixa para outro dia, outra pregação, é muito forte, é sobre a igreja de igreja. Aleluia, e Paulo prega, ganha muitos romanos para Jesus, e a Bíblia diz, irmãos, que Paulo preso, aleluia, por causa das tribulações, não na sua casa, mas em outros lugares, Jesus prende Paulo na prisão porque não queria escrever os livros. Paulo escreve Colossenses, Paulo escreve 1 Coríntios, 2 Coríntios preso, aleluia, e lá no presídio Paulo conhece um homem por nome de Onésimo, aleluia, e lá no presídio esse homem foi foragido, aleluia, e Paulo ganha esse homem para Jesus, aleluia, e a Bíblia diz, irmãos, oh, glória a Deus, que Paulo, aleluia, quando passou 14 anos em Jerusalém, sem pregar, sem evangelizar, escondido, em Gálatas capítulo 5, capítulo 3, a Bíblia diz que ele sentiu o desejo de visitar Pedro lá em Jerusalém. Quando ele vai em Jerusalém, depois de 14 anos, ele começa a contar o que Jesus fez com ele, que Deus se revelou para ele através do seu filho. Mas tem um porém, Jesus viu tanta graça em Paulo, irmãos, aleluia, que resolveu deixar o corpo de Paulo no chão e levar Paulo até o terceiro céu. Isso aqui é muito forte, que é o meu desejo, o desejo da igreja é visitar o paraíso e ficar lá, aleluia, oh meu Deus. A Bíblia diz, irmãos, em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, Paulo diz assim, eu estava no culto, e neste culto muitos crentes grandes, dizendo assim, rapaz, você viu aquela profecia que eu liberei, aleluia, Deus dizendo que vai fazer, que vai operar. Aí outro dizia assim, rapaz, você viu a interpretação que eu ouvi, aleluia, e Paulo diz assim, rapaz, você está falando disso, mas eu conheço um homem que há 14 anos foi levado ao céu, ao terceiro céu, aleluia, oh, glória a Deus. Se foi falar do corpo, eu não sei, Deus o sabe. Se foi falar da alma, eu não sei, mas Deus o sabe. Mas eu sei que tal homem foi levado ao paraíso, e lá no paraíso ouviu palavras inefáveis, a qual não é lícito o homem falar. Paulo queria explicar, mas não tinha como. Sabe por quê? Porque a beleza de Jesus era tão grande que não tinha coisas aqui na terra semelhante à beleza do Nazareno. Isso que Paulo não conseguia assemelhar e explicar, que Paulo viu uma glória tão grande, meu Deus, aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que Paulo manda uma carta para um jovem por nome de Timóteo, na primeira carta dele, capítulo 6, versículo 16, Paulo diz assim, oh meu Deus da glória, aleluia, o Rei invisível, imortal, aleluia, que habita na luz inacessível, a qual não é lícito o homem ver, e nenhum
Lembra de Moisés que Jesus falou: para me ver, tem que ir. Quantos entendeu? Diga agora. Eu não vou estender porque eu não consigo pregar muito quando estou tossindo, porque a tosse atrapalha. Mas creio que Deus fez coisa grande no meio de nós e que vai continuar fazendo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Por favor, se coloque de pé.